What the fuck is wrong with Seattle? De fato, o que raios tem de errado com Seattle? Olá, eu sou o Richard Grunhauser e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bait Fraco. Hoje teremos algo inédito aqui, pois eu vou falar de um episódio de The Last of Us que eu não gostei muito. O quê? Já aproveita e se inscreve aqui no canal para mais opiniões polêmicas. E agora se aconchega aí no sofá para assistir o review do episódio 4 de The Last of Us. Esse vídeo vai conter spoilers do último episódio de The Last of Us. Tem poucas coisas tão incríveis quanto uma boa introdução de personagem, e nesse episódio já começamos com uma. A primeira cena do episódio mostra um flashback de 11 anos atrás, quando a Fedra ainda comandava Seattle, e assim que Jeffrey Wright começa a falar, já sobe um arrepio. Because we took away their rights. Took away their right to vote and somebody started calling them voters to mock them. A voz do ator de Isaac é muito icônica e torna tudo aqui ainda mais marcante. Essa cena foi ótima para dar um contexto do que aconteceu em Seattle, antes dos eventos do jogo. Nós não tínhamos muita ideia de como os lobos conseguiram tomar a cidade, e agora temos uma noção, sabendo que os próprios membros da Fedra trocaram de lado e se juntaram a essa rebelião. Mas é claro que os problemas não terminariam por aí, pois em um mundo quebrado como esse, o que não faltam são pessoas horríveis. Hold out your hand. À medida que esse episódio avança, temos uma ideia do quão infernal Seattle de fato é. A cidade é uma zona de guerra, com os dois lados travando uma batalha brutal e violenta. Na introdução de Isaac, podemos ver como ele decidiu se rebelar contra a Fedra e se juntar aos lobos. Mas na sua segunda cena, temos uma ideia maior de como é o personagem. Isaac não só se juntou a essa milícia, como agora é o seu líder, e eu te garanto que não foi algo conquistado pacificamente. Em sua introdução, o personagem até parece ser um homem sensato, que decide abandonar a Fedra diante das atrocidades que a organização comete. Mas aqui isso se prova errado, pois temos Isaac cruelmente torturando um membro dos Serafitas. Esse grupo religioso foi introduzido rapidamente no episódio anterior, e lá ficamos sabendo que eles seguem os ideais de uma profeta. Já aqui, nós temos um aprofundamento no grupo. You know there are even scars who don't believe she's some magic fairy in the sky, yeah? Some of you actually understand she was just a person. Heretics. Aparentemente nem todos dessa seita estão 100% alinhados, visto que alguns seguem cegamente essa profeta, enquanto outros sabem que ela se trata apenas de uma humana. Como em todo extremismo, alguns absurdos são cometidos, e aqui aprendemos que os Serafitas não são apenas vítimas, pois também são capazes de atos terríveis, como por exemplo matar crianças do lado inimigo. Outra coisa que aprendemos é que essa guerra já está acontecendo há bastante tempo, e ninguém mais parece saber como ela começou. She fills your soul. You put an arrow in a little boy's head. She filling your soul then? She tell you to kill children? You kill our children. Never by choice. You train them to shoot at us. Because you wolves killed them. Because you train them to shoot at us. Because you broke the truth. Because you broke the truce. Because you broke it because we broke it. I'm not playing your little chicken and egg games today, Scar. Where is the next attack? Em toda a guerra que já aconteceu na história, nenhum lado estava inteiramente certo ou errado, e todos são capazes de atos violentos e até cruéis. Isso é escancarado para nós em uma cena que acontece um pouco mais para frente, quando Dina e Ellie encontram o resultado final de um massacre. Diferente do episódio anterior, aqui os lobos perderam para os Serafitas, e foram cruelmente enforcados e mutilados como resultado. Aparentemente, esse grupo não é tão frágil quanto parecia inicialmente, né? That group we saw in the woods, they did this. Essa sequência é incrível, e me fez ter muita vontade de pegar um controle para jogar. Toda a parte de Ellie avançando furtivamente e conseguindo atacar um lobo pelas costas é o puro suco de um jogo stealth. Mas como a vida não é tão fácil quanto um videogame, elas não tinham como derrotar todos os inimigos presentes ali, e são obrigadas a fugir, eventualmente parando dentro dos túneis de um metrô. E é a partir daqui que tudo realmente vai pro inferno. Olha, se algum dia eu reclamei que tinham poucos infectados na série, isso ficou muito pra trás. Aqui nós temos uma cena com a tensão no limite.
Ellie e Dina presas dentro daquele metrô, com infectados de ambos os lados forçando para entrar, sinceramente, se fosse eu ali dentro eu já tinha morrido do coração há muito tempo. E a consequência dessa ação toda é que Ellie é forçada a proteger Dina, usando seu próprio braço como um escudo contra a mordida de um infectado. Essa é a 4ª vez que a protagonista é mordida na história da série, provando mais uma vez que mesmo sendo tão fodona quanto a Ellie, ela não chegaria muito longe sem a sua imunidade. Depois dessa ação toda, as duas personagens conseguem escapar e vão se refugiar dentro de um teatro, um local que quem jogou o jogo conhece muito bem. E aqui começa o que para mim foi a cena mais fraca da temporada até agora. Please listen to me. I would die for you. I would. But that is not what just happened. I'm immune. Olha, eu odeio dar o mínimo de razão para quem critica Bella Ramsey. Até porque muitos só criticam ela porque... Ai, ela é feia. Ela não parece nada com a minha Ellie. Mas aqui eu de fato achei que a atuação dela não fez jus ao que a cena pedia. A revelação da imunidade de Ellie para Dina é um momento marcante para as duas, e exigiu um nível de entrega que eu não senti em tela. Talvez até por uma questão de comparação, pois a atuação de Isabela Mercedes está impecável. Dava para ver que Dina estava de luto, mesmo antes de Ellie morrer, pois na cabeça dela, a protagonista já estava condenada. Please don't make this any harder than it has to be. Wait. Why did you do that? Why the fuck did you have to do that? Please listen to me. No primeiro vídeo que eu lancei comentando o primeiro episódio, eu falei que a ordem dos fatores alterava um produto. Naquele momento, eu estava falando do fato de estarem apresentando informações cruciais da Abby, mais cedo do que acontecia no jogo. E nesse último episódio, eu acho que temos um caso parecido. No jogo, o relacionamento de Ellie e Dina já está bem evoluído, quando elas saem juntas para Seattle, o que para mim aumenta o peso emocional de todas as cenas delas, e evidencia como a morte de Joe está afetando Ellie. Um exemplo está na revelação da gravidez de Dina, onde o único pensamento da protagonista foi como isso vai se tornar um obstáculo. How long have you known? I was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? Já na série, as personagens estão construindo um relacionamento à medida que avançam na história, o que gera momentos muito bons, como a cena na barraca do episódio anterior, mas diminui o peso de certos momentos, e chega até a alterar o significado deles. Um exemplo disso é a icônica cena onde Ellie toca violão para Dina. Esse é um dos meus momentos favoritos do jogo, e eu estava muito ansioso para ver ele na série. E assim, a cena está linda. Tecnicamente muito bem feita, e novamente podemos colocar a série lado a lado com o jogo. Ambas as atrizes estão atuando muito bem, inclusive Bella Ramsey cantando. Slowly learning that life is okay. Say after me. It's no better to be safe than sorry. Mas para mim o significado dessa cena mudou. No jogo, ela parecia ser sobre como Ellie tem dificuldade de se abrir emocionalmente, mas mesmo assim queria ser aceita por Dina. Já na série, essa cena mostra Dina claramente aceitando que está apaixonada por Ellie e superando o bloqueio que depois ela revela vir desde sua infância. When I was little, I told my mother I like boys and I like girls. And she said, no, you like boys. And it just... I got stuck. O segundo jogo tem um roteiro bem mais complexo do que o primeiro, e está mostrando ser bem mais desafiador de adaptar. Algumas alterações, como o aumento da participação de Tommy Jackson, me agradaram bastante. Já outras mudanças eu não gostei tanto. A cena íntima entre Dina e Ellie acontecer depois da morte de Joe, eu não achei uma boa escolha. E assim, é importante ressaltar que eu não sou contra a existência da cena, e acho que ela é sim muito importante para a história. Eu só queria que ela tivesse sido colocada antes. Mas ok, essa é uma adaptação, e eu vou ter que aceitar que ela vai ser diferente do material original. E só para deixar registrado, eu achei extremamente fofo a Ellie estar muito animada para ter uma família com Dina. Holy shit. I'm gonna be a dad. E agora vamos concluir esse vídeo. Como eu falei antes, esse foi o primeiro episódio que para mim não teve um saldo positivo, o que não significa que eu achei ele totalmente ruim. Eu adorei as duas cenas com Isaac, por exemplo, e acho que ele foi o destaque do episódio. Eu espero que ele tenha um papel bem maior na série do que teve no jogo. A sequência de ação também foi muito bem feita. Eu só não gostei mesmo da atuação de Bella Ramsey nesse episódio em específico, e também acho que algumas alterações da série comparadas com o jogo podem ter impactos bem marcantes para o fim da história. Mas no geral essa série ainda está incrível, e eu quero seguir assistindo até o final. E agora esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Também deixe nos comentários o que você achou desse último episódio de The Last of Us. Ah,
e se inscreve no canal para ficar ligado sempre que eu lançar um vídeo novo. Um beijo para quem assistiu até aqui e até a próxima!